Olá! Bem-vindos e bem-vindas ao 8 Bits de Informação Útil. Eu sou Laura Mendes. E eu sou Eduardo Mendes. É um prazer ter a companhia de quem nos ouve. Olha, lembrando que o nosso conteúdo também tá lá no YouTube, Gil, e dá pra ouvir no carro, pelo Spotify. Isso mesmo. É só procurar por 8 Bits de Informação Útil. E hoje a gente vai, sim, mergulhar numa história bíblica, né? Bem conhecida. A do livro de Ruth. Vamos dar uma olhada nos 4 capítulos, focando nos pontos principais dessa narrativa. Perda, lealdade, recomeço. A gente está usando a versão de João Ferreira de Almeida, tá? Legal. Bom, a história começa num cenário difícil, muita fome em Judá. Pois é, e isso força uma família de Belém, Elimeleque, a esposa Noemi, e os 2 filhos a buscar, um refúgio em Moabe. E é lá que as coisas começam a acontecer, né? O destino deles muda bastante. Exatamente. Porque em Moabe, a tragédia chega. Primeiro, o marido, Elimeleque, morre. Nossa. Depois os filhos, Malom e Quilion, eles se casam com mulheres de lá, moabitas, a Orfa e a Ruth. Só que aí passam uns 10 anos, mais ou menos. E eles morrem também. E eles também morrem. Imagina a situação da Noemi, né? Viúva, sem os filhos, numa terra que não era dela. Só com as 2 noras. Que coisa, muito triste. E aí o que ela faz? Decide voltar para Belém? É isso? Isso. Ela ouviu dizer que a fome lá em Judá tinha passado e ela até tenta convencer as noras, Orfa e Ruth, a ficarem em Moabe, voltarem para suas famílias. A Orfa aceita, né? Se despede. Mas a Ruth não. É um momento, assim, muito marcante da história. Ela se recusa a deixar a Noemi. E faz aquela declaração, né? Aquela famosa, aonde quer que fores, irei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. É uma demonstração de lealdade, sabe? Um hesed, como se diz em hebraico. O amor leal, né? Uma bondade. Exato. Que vai além de laço de sangue, de cultura, é um compromisso muito profundo mesmo. Impressionante. Aí elas chegam em Belém, justo no começo da colheita da cevada. Timing perfeito, né? Embora Noemi estivesse muito amargurada, ela até pede para ser chamada de Mara, que significa amarga. Sim, mas essa chegada na colheita acaba sendo uma coisa boa, né? Uma providência. Totalmente. É aí que entra em cena o Boaz, um parente rico do falecido marido da Noemi. Certo. E a Ruth, precisando de sustento para elas, claro. Ela pede permissão para Noemi para ir respigar, quer dizer, catar as espigas que sobravam nos campos depois da colheita. Era um direito dos pobres, na lei da época. E por acaso, ou nem tanto acaso, né? Pois é, ela vai parar justamente no campo do Boaz. E ele anota logo de cara. Nota. Pergunta quem é ela. E quando ele fica sabendo da história toda, da lealdade dela com a Noemi, nossa, ele a trata com uma bondade enorme. Ah, que bom. Deixa ela respigar tranquilamente, oferece proteção, água, comida, fala para os trabalhadores dele não incomodarem ela. Essa atitude do Boaz também é esse hesed, essa bondade na prática, né? Com certeza. Ele reconhece a virtude da Ruth. Aí quando ela volta para casa com um monte de cevada, a Noemi saca na hora. Percebe que algo bom aconteceu. Sim, e ela identifica o Boaz como um remidor. Aquele parente próximo que podia, e às vezes devia, resgatar a propriedade da família e cuidar da viúva, para manter o nome da família, sabe? Entendi. E a Noemi, vendo essa oportunidade... Ela bola um plano. Um plano meio ousado até. Conta aí. Ela instrui a Ruth a se arrumar e ir até a eira à noite, que era onde eles malhavam os grãos, depois que o Boaz já tivesse comido e bebido. E aí? A Ruth deveria se deitar aos pés dele, um gesto simbólico, pedindo proteção, pedindo que ele assumisse esse papel de remidor. Uau, corajoso da parte dela. E ela faz isso. Faz. Segue direitinho as instruções da Noemi. O Boaz acorda no meio da noite, leva um susto, claro. Imagino. Mas ele entende o gesto. Não vê como algo errado, mas como um ato de virtude dela, buscando a proteção familiar dentro dos costumes. Ele elogia a Ruth por isso. Que alívio para ela. Sim, e ele promete resolver a situação. Só que... tinha um detalhe. Qual? Havia um outro parente,
ainda mais próximo que ele, que tinha prioridade no direito de ser o remidor. Ah, então complicou de novo. Precisava resolver isso primeiro. No dia seguinte, o Boaz vai direto para a porta da cidade. Era lá que se resolviam essas questões legais, publicamente. Tipo um fórum antigo? Isso. Ele encontra esse outro parente e oferece a ele o direito de redimir a terra do Elimeleque. E o parente, no começo, aceita. Aceita. Só que aí o Boaz esclarece a condição completa. Resgatar a terra significava também casar com a Ruth, a Moabita, Ah, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, como diz o texto, para garantir a descendência e o nome na propriedade. e aí o parente... Aí ele pensa melhor. Isso poderia complicar a herança dele, a própria linha sucessória, então ele desiste. E passa o direito pro Boaz. Exato. Eles fazem aquele costume antigo de tirar a sandália e passar para o outro, como sinal de que o negócio estava fechado e o direito transferido. Entendi. Com caminho livre, então. Boaz declara ali, na frente de todo mundo, das testemunhas, que ele está comprando a propriedade e tomando Ruth como esposa. Tudo dentro da lei, honrando todo mundo. Que desfecho. E eles se casam. Logo depois, Ruth tem um filho, Obed. Ah, que maravilha. Imagina a alegria da Noemi. Nossa, imensa. Uma restauração total para ela. As mulheres da cidade até falam para Noemi que a Ruth valeu mais para ela do que 7 filhos teriam valido. É muito forte isso. E o final da história ainda conecta tudo a algo maior, né? Pois é, a genealogia no final mostra que esse filho, Obed, foi o pai de Jessé, E Jessé foi o pai de quem? do rei Davi. Ou seja, essa história tão pessoal, de lealdade, de bondade, de uma estrangeira sendo acolhida. Acaba entrando na linhagem real de Israel? Incrível. Exato. Então, recapitulando, a gente viu a lealdade da Ruth, né? A bondade e integridade do Boaz, a importância daqueles costumes sociais, como o do remidor. E como tudo isso se encaixa de forma até providencial na história maior que levaria ao rei Davi. Fica uma reflexão interessante, né? Como que as nossas ações individuais, de bondade, de lealdade, de acolher quem é diferente, Mesmo alguém que vem de fora, como a Ruth era em Belém. isso, como essas ações podem ter um impacto que a gente nem imagina, né? Um impacto duradouro, histórico até. Algo para a gente pensar no dia a dia mesmo. Com certeza. Uma bela história com muitas camadas. Verdade. Bom, agradecemos muito a quem acompanhou a gente nessa análise. E não se esqueçam, tá? Sigam a gente lá no YouTube, ouçam no Spotify. Até a próxima!